É um tema extremamente difícil e fora do normal, fora do nosso cotidiano. Na Câmara de Vereadores, alguém propôs uma audiência pública sobre cemitérios. Nós lidamos com algo muito sensível, que é a dor humana, a saudade, o sentimento de perda. E é complicado você lidar com isso. Lidamos com a tradição da família que mora no interior. Então é um tema que eu me senti não muito à vontade de trabalhar sozinho. Por isso convidei 2 colegas vereadores pela identificação que eles têm. Então, senhor presidente, o senhor permite, antes de fazer a minha fala agora, eu precisaria que fosse apresentado o vídeo e eu retorno. Começamos a mostrar a situação dos cemitérios do interior do município. Primeiramente, o cemitério da Ilha da Torotama. A principal reivindicação é a construção de novas gavetas mortuárias, pois, segundo Ilhéu Luiz, no momento existe apenas um túmulo vazio. Nós temos pessoas aqui na Ilha da Torotama que são pessoas de idade bem avançada. A gente fala em relação a isso, a gente falava em relação às pessoas que estavam doentes, né? Mas aconteceu um acidente aqui na Ilha da Torotama. Quer dizer, jogou para um rapaz bem de saúde, quando de repente ficou doente do coração, mas graças a Deus ninguém entrou em óbito, está todo mundo bem. Mas se isso tivesse vindo a acontecer, o que seria? Condições temos nós de fazer o quê? Nada, estamos com as mãos e os pés atados. A situação aqui está caótica, né? Conforme vocês estão vendo aqui, só temos uma gaveta. Se morrer mais uma, não tem condições. Nós estamos aqui, ó, como vocês veem, a gente tem aqui até espaço para cima para realizar mais 6 gavetas, que assim já ajudaria bastante, né? Sendo que, logicamente, a gente quer que o cemitério não seja até aumentado, porque a gente vê que aqui mesmo tem lugares aqui, como foram feitos ali, aquelas ali, tem lugares aqui também para ser aumentado. Eu não vejo porque essa polêmica toda que até aqui está acontecendo. É uma situação difícil. A gente tem que reclamar sim, mas fazer o quê? Reclamar, pedir. Temos quase implorando, já falamos com o secretário Nilson umas 2 ou 3 vezes, né? E ele prometeu dar andamento aqui nas gavetas. Agora, a última vez que eu falei com ele, ele disse que após o carnaval estaria a equipe dele vindo para cá, inclusive deu uma entrevista na rádio, que já teria os tijolos, né, e o cimento, para que fosse feita essa obra aqui. Até o momento, vocês sabem que o carnaval na cidade de Rio Grande já terminou, já faz bastante tempo. Aí as pessoas, lógico, revoltadas, né, que elas têm o direito delas, de dizer que daqui não vão tirar os seus votos, que tem que ficar aqui mesmo. Até falam eles, até colocar no chão, lógico, aí haveria uma polêmica, haveria muitas coisas a acontecer, que não seria, a gente não gostaria que isso viesse a acontecer, que não é para hoje, é para ontem, inclusive agora. Um clima seco desses aí, um clima que está bom, poxa, está bom de trabalhar, está bom de fazer isso, e não é de um dia para o outro, mais ou menos demora 20 dias. Porque é tão simples e tão fácil, né? São tantas coisas que já fizeram aqui, já fomos benéficos, já em muitas coisas aqui que a prefeitura, logicamente, nos auxiliou. Ainda temos a deles desejar, né? Conforme eles nos prometeram. O vereador Ivair Souza, Vavá, diz que já fez contato com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a ampliação das gavetas mortuárias. A gente já entrou em contato várias vezes com o secretário Nilson, ele já se prontificou em vir fazer mais gavetas mortuárias, mas várias dificuldades. Nós precisamos também de uma reforma geral em todo o cemitério, tentar aumentar até o cemitério. Nós sabemos das dificuldades, hoje as leis, principalmente as leis ambientais, não permitem tais modificações, mas conversando, entrando em contato, de repente, através do Ministério Público, a gente agora no futuro consiga melhorar a situação do cemitério. E sobre o cemitério, que fazem sempre as gavetas de 2, 3, 4 gavetas, e aí morre um, já só tem uma vaga. O que acontece? Aí daqui a pouco vai morrer o fulano. Tá, aquela gaveta tem vaga, e aí o próximo não tem. Quer dizer, não pode morrer no outro dia, tem que morrer daqui a 4, 5 dias ou a 10 dias, até planejar em fazer outras gavetas. Sempre fazem uns pouquinhos.
segundo eu estou informado. Sempre fazem meia dúzia delas, até não sei a quantia, não vou dizer exato, mas fazem pouquinho. Porque eu vejo sempre quando eu vou enterrar lá, é a última gaveta que tem. Já foi 3 enterros que eu fui, que chega lá e aquela ali é a última gaveta. Não sei o porquê. Então isso eu acho que teria que fazer já bastante gaveta, não vou dizer que seja todo o cemitério, mas pelo menos que desse por um ano inteiro. E aí no próximo ano veria novamente o que teria que fazer. O seguinte é que as pessoas são daqui, pedem para ser enterrado aqui, né? Eu mesmo sou um que me criei aqui, nasci aqui. A minha turma está toda em Povo Novo. Eu já disse para ela, se eu morrer eu quero ser enterrado aqui. Porque eu sou daqui. Né? E assim um senhor que morreu lá em Rio Grande, que uma máquina passou por cima dele, ele já tinha deixado de pedido. Ele nem sabia que já ia morrer tão rápido, morreu até de uma coisa trágica. Né? O que ele pediu? Para quando eu morresse, trazer ele para Trutama. Que deu o caso de ser a última gaveta, se eu não me engano. Né? Foi a última gaveta que tinha para ele. Aí ficou sem ninguém. Não pode morrer mais. Então, o problema é esse. Enterrar no Povo Novo, tudo bem, mas é que a pessoa é daqui, quer ser enterrado aqui. Eu acho que é um dever que a pessoa tem, né? De tu escolher. Sempre o cara pede para a família, ó, eu não me levo. Ela já me diz, ó, me leva para tal lugar. Eu me levo, me deixa aqui na Trutama. Mas a tua gente é de lá, não faz mal, mas eu prefiro daqui, eu me criei aqui, eu nasci aqui. É porque na época que os outros da minha gente foram pro Povo Novo, não tinha gaveta aqui, era no chão, aí era horrível, era terrível. Cavavam uns buracos para enterrar as pessoas e tinham que desgotar de balde, porque ficava os caixão boiando, não conseguiam botar para baixo, para botar terra para cima. Quer dizer, ali eu achava até eu saía de perto e saía de perto do cemitério, para não ver aquilo ali. Mas no momento que pegaram a criar de fazer as gavetas ali, toda a vida que vai preferir se enterrar aqui, quem é daqui. Esse sistema, na realidade, com a expansão dos cemitérios, o envelhecimento do pessoal, cresceu. Nossa população está envelhecendo, principalmente no interior do município. Há um número muito grande de jazigos e os cemitérios não têm, por incrível que pareça, secretário, eu vou usar um termo que é da sua secretaria, o cemitério tem que ter um plano diretor. Ele tem que ter as suas ruas, ele é de fato, não me leva a mal termo, um grande condomínio, que tem que ser organizado. Olha, aqui não pode construir, aqui o senhor não vai construir, o senhor não vai vender esse terreno, porque eu comprei há muitos anos atrás, e aqui lá nessa vala há 40 anos, tem minha família, tem familiares enterrados. E urgente, no caso dela e da Trutama, já estão fazendo mais 6 gavetas, mas não é algo que se possa fazer sempre na urgência. Ou constrói direto, né? Constrói direto e vê essa possibilidade. Se o poder público tem condições de manter isso, o poder público tem interesse ainda? Não temos interesse, olha, o poder público não pode fazer isso. Chame alguém, passe para essa iniciativa privada a fazer, aí tem como cobrar. Eu não vejo problema nenhum nisso. O cemitério da Santa Casa é pago, está aqui que administra agora o cemitério, está aqui. Se a prefeitura não quer fazer, passa o serviço. Agora, não pode, o que não pode é nós estarmos mal atendidos. Isso não pode, porque é uma questão de respeito. O pessoal está acostumado a tudo aqui, né? O local foi sempre do local ali. Creio que só fazer gavetas vai aumentar mais um trecho do cemitério. Aos poucos vai chegando, conforme os anos passam, vão retirando e colocando nos lugares certos, né? Já vai começar a sobrar vagas para outros. É ruim falar isso, mas é o normal, porque a vida é assim, né? E eu creio que teria que ser aqui. O Povo Novo tem muita gente lá também já. Também diz que está mal lá, está mal cuidado, faltando também gavetas e limpezas também. A gente fica nessa, né? Dependendo, já que não pode ser mais no chão, a gente fica dependendo de um projeto que aumente a quantidade de gavetas, que a gente tenha mais. Que a gente ficou até numa certa época falando até sobre a novela, né? Que Saramandaia, que faltava local, que o pessoal não morria ninguém, mas aqui tem morrido sempre seguido, sim. Tem muita gente madura aqui, precisando.
aqui, o povo aqui é pobre, né? Nós somos pescadores, né? Esse ano mesmo nós não tivemos pescaria. E nós aqui, eu não sei, mas eu creio que talvez seja de graça, não sei. Lá tem que pagar, fica mais difícil para as pessoas levar um corpo daqui para lá, né? Então a gente mora, e aqui tem uma tradição, né? As pessoas aqui são muito às vezes até pessoas que daqui que moram em Rio Grande, eles trazem para enterrar aqui. São daqui porque agora, por falta da pescaria, muitas pessoas, muitos jovens, moços, vão embora para a cidade. E já tem bastante gente daqui em Rio Grande. E então, quando morre lá, eles trazem para cá. Entendeu? Eles trazem para cá porque aqui porque é o lugar daqui, né? E a gente procura trazer os nossos entes queridos para cá, para enterrar no cemitério aqui. Na verdade, nós aqui, o povo aqui é tudo uma família só praticamente, porque todos são parentes, alguém tem um laço de parentesco, né? E então a gente, e para a gente cuidar, né? Porque a gente cuida, chega finados, coisas assim, para a gente é mais difícil para a gente ir em Rio Grande lá para levar flores, coisas assim. Então para a gente poder cuidar, ajudar o zelador aqui que cuida, aqui é melhor para nós. Muito melhor. Eu acho que, na verdade, o que eu acho que deveria é aumentar o cemitério. Porque esse cemitério é muito antigo. De quando eu era menino, já tinha um cemitério que era o mesmo. Só que na época enterravam no chão. Enterravam as pessoas no chão. Inclusive meu pai e minha mãe são enterrados no chão. E depois de um tempo para cá, por lei, não sei, não pode mais enterrar no chão, então fizeram as gavetas, né? Só que aqui tem bastante gente, como eu lhe falei, tem bastante gente de fora que é daqui e precisamos de mais gavetas, é necessário. Foram expedidas inúmeras notificações ao município. Vários prefeitos, no decorrer desses anos, tiveram de responder ofícios e explicar a situação. Mas a questão é que a situação não avançava, não é? E aí foi feita pelo Dr. Alain uma portaria complementar em 2007, com base na resolução CONAMA, né? Essa resolução CONAMA é importante que se diga, porque ela regula. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ela regula como devem ser os cemitérios, né, no Brasil. O que pode, o que não pode, está nessa resolução e alguns outros documentos. Sabe? Tá. Aí, problemas recorrentes. Jornal Agora do ano de 2005. Cemitério da Torotama está lotado e abandonado. Né? Então essa situação volta e meia se repete, né? Ela não é uma situação nova, ela não é uma situação de agora, não é, vereador Flávio Santos? Mas é uma situação em que nós estamos avançando na construção. Naquela época ali ainda da notícia do jornal, não havia nenhuma vaga na Torotama. Se tem algum morador da Torotama aqui tem conhecimento disso, né, que já ocorreram situações similares. Tem ali, né, o senhor sacudindo a cabeça positivo, não é? Então, são situações que precisam ser resolvidas. Se a gente se houvesse uma construção programada, ao mínimo que fosse, desde o ano de 2002, quando o Ministério Público instaurou o inquérito civil, com base nas constatações da Brigada Militar, vereadores, nós não estaríamos aqui na data de hoje, né? Com certeza nós não estaríamos aqui na data de hoje. Né? E foram apresentadas inúmeras justificativas. Promotor mais 30 dias. Promotor mais 60 dias. Promotor mais um ano. E a situação se repetindo e o Ministério Público sistematicamente nas suas vistorias apontando. Eles foram licenciados sem sistema de gases, sem impermeabilização das catacumbas, sem uma série de questões que são necessárias para a gente entender, não é? E sepultar os nossos mortos com dignidade.
o cemitério teria que ser aumentado. No meu ponto de vista, ele teria que ser aumentar mais o cemitério, não só porque seja para cima, fazer alguma coisa, porque eu acho que é muito pouca gaveta, é muito pouca túmulo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Que às vezes, quantas tragédias aconteceu, como a de Santa Maria, né? Então a gente também tem que ver essas coisas, porque tu acha que nós temos bem aqui, né? O dia de amanhã a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Nós temos, tu vê lá depois que acontece uma tragédia que a gente vai ver o que está faltando para uma comunidade. Não, a gente tem que pensar agora. Vamos pensar agora para a gente poder amanhã depois não se arrepender de nada. Eu acho que tem que fazer, tem que ser feito. Eu acho que as autoridades também têm que botar a mão na massa e fazer. Se eles estão vendo que a comunidade está precisando, tem que fazer. Acho que a comunidade tem direito também de dizer assim, eu estou precisando, estamos precisando de cemitério, estamos precisando das estradas, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo. Então o povo está aí para falar. Então temos aqui para falar. Não temos julgando ninguém. O que a gente quer mesmo é que seja feita o que é mais de necessidade agora no momento. Eu acho que as gavetas do cemitério, aumentar o cemitério, eles têm que fazer alguma coisa, porque tu vê agora há pouco tempo, faleceu um, então só tinha uma gaveta só, né? Só uma gaveta só que tinha. Então quer dizer que que nós tivéssemos que sepultar mais do que uma pessoa, não teria como. Onde? Há uma lenda urbana agora que não se pôde aumentar o município por falta de licenciamento ambiental, né? E que estaria trancado no meio ambiente, Eu preciso, em nome do dever de informação, repor a verdade dos fatos, não é? E a verdade dos fatos, a Secretaria do Meio Ambiente fez o seu papel inúmeras vezes. Desde que nós assumimos, nós estamos pedindo à secretaria competente, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, que protocole o pedido de licença de operação, protocole a renovação da licença, Foram avisos por escritos, foram avisos em reuniões, né? E no âmbito da seara ambiental, eu não posso conferir uma licença, não é? Se o secretário que tem que pedir essa licença, se ele não me pede nada. E os processos ambientais estão aí para quem quiser olhar. Então, não corresponde à realidade a afirmação de que estariam trancadas as licenças na Secretaria do Meio Ambiente. É preciso que a gente reponha os fatos em nome de um dever de informação. Né? Foi protocolado o pedido de renovação da licença no dia de hoje. Foi protocolado o pedido de renovação da licença, que encontra-se expirado já há bastante tempo. Então eu gostaria de dizer que o município de Rio Grande, não é? Através da grande maioria do executivo, né? Ele está envidando esforços para resolver essa situação, né? O que nós tivemos foi um problema localizado, porque o município está prestando atenção na questão dos cemitérios, está se envolvendo com isso, somente que a Secretaria do Meio Ambiente, ela só pode atuar mediante provocação. E nós lamentamos que não tenha ocorrido, não é, por parte desse secretário, o protocolo em tempo hábil. Então, secretária, eu fico preocupado, porque a senhora hoje afirmou que o secretário Nilson entregou a licença, pedido de licença, renovação de licença no dia de hoje, sendo que ontem eu também estive lá no cemitério da Turutama
E as novas gavetas mortuárias, eles comprometeu de fazer, são 6 gavetas novas. Ele começou ontem também, porque durante toda a semana, vereador Flávio Santos, foram feitas várias matérias, 0 Hora, Diário Popular, Jornal Agora. Então, assim, ó, no momento que a imprensa se envolve, que as coisas começam a ser feitas. Nós temos que tratar desse assunto. E repito, o secretário Nilson era para estar aqui, porque é muito grave. No último dia, no dia da audiência pública, é aquele protocolo pedido. Quanto tempo teve para fazer? O governo tem que tomar uma decisão a respeito a isso. A secretária Miriam colocou com toda a propriedade que no ano de 2012 houve uma reforma administrativa aprovada por orientação do governo anterior e que a partir dali, de janeiro do ano passado, a atribuição de cuidar dos cemitérios no interior passou para a Secretaria de Serviços Urbanos. Antes não era dessa secretaria, era da subprefeitura. Tanto que o subprefeito lá do Povo Novo está sendo questionado por uma coisa que não é da competência dele. Mas a partir do ano passado passou para a Secretaria de Serviços Urbanos. Entretanto, os mesmos vereadores que votaram essa reforma administrativa esqueceram de fazer uma dotação orçamentária para a Secretaria poder atuar nessa área. Então, no ano passado, não havia dotação orçamentária específica para isso. Mesmo assim, a Secretaria de Serviços Urbanos, por orientação do prefeito, conseguiu atender a comunidade da Torodama, e os moradores da Torodama sabem que no início do ano passado não havia mais nenhuma catacumba. A Secretaria construiu 9 catacumbas no ano passado, e esse ano está construindo mais 3, não só pelas notícias, mas porque se foi atrás do recurso para tentar resolver. Boa tarde a todos. Meu nome é Vlad, sou vice-presidente da Associação de Moradores. Eu gostaria aqui, o senhor agora que falou aqui, que ele está falando que construíram as gavetas, 6 gavetas foi há pouco tempo, que agora estão construindo outra, não foi sob pressão. Mas eu vou discordar com o senhor, pelo seguinte, aquelas 6 gavetas que foram construídas lá na ilha, aí depois, quando aquelas 6 gavetas, todas elas foram ocupadas, fizeram mais essas aí, né? E quando tinha 3 gavetas, nós, associação, estivemos em janeiro, fevereiro, março, lá no Nilson, em janeiro nós estamos 3 gavetas. Quando foi em março, nós Nilson, nós estamos com uma gaveta. E o que vai ser quando morrer uma pessoa? Vai ter graveta depois. Por que a gente tinha medo? Porque quando construíram 6 gavetas, levaram 6 meses, 3 meses a construir 6 gavetas. E agora, quando saiu a reportagem, Jornal Agora, Diário, 0 Hora, RBS, aí eu chego na ilha, terça-feira eu estava na ilha, não tinha, as gavetas não tinham, como aconteceu ali, aquela fatalidade ali, onde eu fui no interior. Quando eu cheguei, surpresa, já tinha uma gaveta já construída. Olha, já quase 3 gavetas construídas numa manhã. Uma manhã. E isso que levaram a construir 3 gavetas, quase 4 meses. Então, eu só peço desculpa, então, houve. Se não fosse a RBS, se fosse o Flávio, Repolinho, o vereador Babá, eu saí fazer essa matéria, nós estaríamos sofrendo. Não estaria com aquela gaveta lá já pronta. Como é que conseguiram, em 1 hora, construir 3 gavetas? E levaram 3 meses a construir 6. Muito obrigado. 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 Olha, a situação do cemitério é como vocês estão vendo aí. Só tem 2 gavetas e eles ficaram de fazer essas outras 3 aí e até agora não vieram mais. Quanto tempo faz? Deve fazer... quase um mês, eu acho, né, Luiz? Talvez, por aí, né?
Esses aqui, ó, estão para terminar e eles não terminaram, não vieram terminar até agora, entendeu? Esses aqui, ó, essas 3. Só tem 2 lá, se morre 2 pessoas não tem mais gaveta. Agora, dando, que tu só visse que só tem 2, o secretário, logicamente, na data que ele teve aqui, que deu aquela repercussão que foi feita a audiência pública em Rio Grande, o qual tu também estava presente. Hoje, eu não sei o que aconteceu, se foi uma causalidade ou alguma coisa aconteceu, que hoje eles mandaram, porque na data ele tinha falado sobre trazer uma firma terceirizada para terminar, porque eles mesmos não tinham funcionários aptos a fazer esse tipo de serviço, que nem pedreiro eles eram. E ele fez o que ele pôde. E agora, nesse exato momento, nós aqui gravando aqui, conforme tu viesses, apareceu ali o cidadão ali que trabalha numa firma terceirizada que vai fazer o orçamento, entregando ele esse orçamento na prefeitura. Se for bom para a prefeitura, ela dá iniciamento ali, conforme for, vai ser construído 9. As 3 que tu viste que terão que terminar e mais 3 em cima. O que para nós demos uma respirada, porque não digamos que esteja de bom tamanho, a gente ainda acha que falta muito mais. Mas como o Ministério Público ele interditou e por falta de gavetas eles nos cederam esse espaço ali para construir 12 gavetas, é o que no momento vai ser construído, 12 gavetas. 12 não, que vai ser 24, né? 24 gavetas, quer dizer, faltando mais as outras 6 ali em cima para 6, 7, 8, 9, que já vai dar uma aliviada, que assim já pode os que estão vivos respirarem tranquilo, né? E esperamos que não venha acontecer nada assim, que venha por uma emergência passar de 2 pessoas e que nenhuma, né? A gente espera que nenhuma no caso, mas infelizmente, como eu digo sempre, a gente está aqui esperando uma hora e outra Deus achar que chegou a nossa hora, não podemos fazer nada. Temos que, infelizmente, trazer, e não só as pessoas daqui, como eu já falei uma vez lá, e falo aqui, a gente tem pessoas que estão mal em Rio Grande, tem pessoas mal passando aqui na Ilha da Turutama. Olha aí, ó, se eu fosse fazer 3 sepultamentos agora, não dá só um. E aí, o outro, aonde eu ia sepultar? Não tem aonde, lá. Já aconteceu, né, Ayrton, de morrer pessoas, dentro de uma semana morreram 3, né? Já, ué, então. Já aconteceu, agora graças a Deus não tem acontecido, já morreu. Nós temos gente ali que já morreu lá em Rio Grande. Em Rio Grande. Uma menina de um acidente de moto, né? Isso. Esse outro que estava em Rio Grande trabalhando também, a máquina passou em cima dele, que foi o último que foi na última gaveta. Foi na última gaveta de baixo. Quer dizer, pessoas que estão lá em Rio Grande, vêm para cá, porque como o pessoal falou, quem quer se enterrar no lugar que nasceram, agora, que foram criados. Vocês vieram aqui, o jornal veio aqui, quando o jornal esteve aqui, eles vieram fazer as gavetas. Tu imagina, né? Isso aí é até piada, né? Como agora. Como agora, né?